consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar. O primeiro dia que eu vi o Alexandre foi no dia que eu vim aqui para a Vila Missionária. Foi meu primeiro dia como tecladista. Aí, ao término da reunião, estava eu entrando, fui fazer algumas coisas dentro da salinha, alguns propósitos, e aí eu o vi. Foi uma situação engraçada, porque ela tinha acabado de chegar na igreja, no caso aqui na Vila Missionária, assim como eu, né? A gente chegou quase no mesmo tempo. E foi uma situação assim bem... que coincidiu muito, porque logo quando ela chegou, eu também me interessei por ela. Poxa, eu vi uma pessoa diferente lá e procurei saber a idade dela, qual era o nome dela. Só que veio uma decepção no começo quando eu soube da idade. A gente começou a conversar, porém, eu não vi nada de interessante para ele, mas a gente criou o maior vínculo assim, de amizade. E a gente conversou, tal, e nesse primeiro dia ele me falou a idade dele. Quando ele falou a idade dele, aí eu falei, não, nunca na minha vida, deixa pra lá, esquece tudo isso. Por conta disso, eu achava que não seria possível da gente se conhecer e até mesmo namorar, como aconteceu, pelo fato de eu ter 18 anos e ser muito jovem. Então, independente disso, teve um dia que eu acabei sentando com ela pra gente conversar e sem perceber eu acabei contando boa parte da minha vida pra ela. Foi uma situação bem engraçada, porque eu tinha conhecido ela apenas 2 dias. E nesse meio tempo eu acabei conversando com ela e ali eu acabei contando muita coisa que eu acho que eu não contei para algumas pessoas. Mas foi assim que eu conheci ela, através desse encontro que houve. Ela veio de um lugar, eu vim de outro e a gente se encontrou ali. Parece que foi uma situação combinada, uma situação preparada mesmo assim por Deus para a gente se encontrar. Depois disso a gente só falava oi, tudo bem e pronto. Nada mais além disso. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar. O que mais me chamou a atenção na Ábida foi justamente a simplicidade dela, porque ela é uma pessoa muito atenciosa, é uma pessoa assim que ela não se fecha para conversar, ela é uma pessoa que ela procura dar atenção independente de quem seja a pessoa, e na minha concepção eu queria encontrar uma pessoa desse jeito, que fosse uma pessoa humilde, uma pessoa simples, acessível, até mesmo pelo fato de eu ser uma pessoa tímida, tinha que ser uma pessoa acessível, e na Ábida eu encontrei tudo isso. Foi a simplicidade, o sorriso dela também, que eu pude notar assim, que era semelhante ao meu também, foi uma série de coisas que me fez assim, ter uma certa facilidade para se aproximar dela. Quando eu vi assim, eu achei ele legal pelo fato dele ser tímido, gostei da timidez dele e eu achei ele um menino assim, bem sério, assim, mais na dele, e o que eu gostei mais nele foi o sorriso dele, eu achei muito legal, apesar de ser muito discreto, o sorriso dele lembrava muito o meu e foi isso que eu achei muito bonito dele. Se passaram 5 anos. E a gente, como na minha concepção não tinha como dar certo por causa da idade, então naquele momento eu acho que não seria possível. Eu ainda procurei saber algumas vezes se realmente ela tinha aquela idade, porque eu queria essa confirmação. Poxa, será que ela tem essa idade mesmo? Porque eu não acreditei. Então por aquele momento eu deixei como estava. Aí passaram-se 5 anos e aconteceram algumas coisas nesses 5 anos e tal. E depois que se passaram esses 5 anos, eu tive, entre aspas, coragem de chegar até ela, né? Que eu pedi ajuda de um amigo. Até que um amigo dele me mandou uma mensagem no Facebook, falando que tinha alguém interessado em mim. Não sei porquê, a primeira pessoa que me veio à mente foi ele. Aí eu falei, tá bom, quem é esse seu amigo? E ele ficou me enviando várias mensagens falando desse amigo, e eu falei, então fala pro seu amigo vir falar comigo. E aí eu procuro ela com toda a minha timidez e fechada do jeito que eu sou, que a maioria das pessoas me conhece e sabe como que eu sou. Então eu procurei ela, a gente conversou por acho que 1 ou 2 semanas assim, e
a princípio não deu certo a conversa. Não foi nem amor à terceira vista, porque não rolou. Eu achava ele muito sério e achava que não ia dar certo. E aí ela falou que era melhor a gente dar um tempo e tal, ser só amigos. E aí eu respeitei, né, a posição dela e a gente ficou como estava. Só que depois de algum tempo, poucas semanas também, ela voltou a me procurar. Aí a gente voltou a conversar e passaram-se 2 dias, ele falou pra mim, e aí, a gente tá conversando de novo? Né? Aí depois disso a gente falou, então tá bom, a gente tá conversando. Aí, mais ou menos 1 mês depois, a gente conversou com o nosso pastor, né, a respeito disso. E aí ele falou pra gente continuar orando, conversando e ver se a gente se combinava. Nessa conversa a gente decidiu mesmo namorar. Aí depois, 1 mês depois, a gente iniciou um namoro. 4 meses depois a gente já decidiu que ia casar, a gente comprou um apartamento, já foi atrás das coisas. E aí estamos aqui até hoje. O momento mais difícil que a gente enfrentou foi a época e o período que eu fiquei desempregado. Passei por uma dificuldade financeira e nessa época a gente já tinha comprado um apartamento, porque assim que a gente começou a namorar, eu coloquei dentro de mim uma coisa, eu vou começar a namorar ela, mas para casar, não vou tentar somente, né? E em 4 meses de namoro a gente tinha comprado o apartamento. E as coisas acabaram se apertando, né? E aí foi nessa época que a gente até acabou se desentendendo um pouco, mas aí através da conversa, através de um apoiando o outro, a gente superou isso e a gente começou a ver que, né, na verdade, o amor, a gente conhece a pessoa justamente quando a gente passa pelas dificuldades, né? Que aí a gente vê que a pessoa realmente quer ficar com a gente e a gente conhece um ao outro. A gente conseguiu superar essa fase, aí eu consegui um emprego, a gente foi se estabilizando novamente, resolvendo essas pendências que a gente acabou tendo por conta dessa fase difícil. E a gente superou, mais pela parceria um do outro, porque se nessa situação difícil eu não tivesse o apoio dela, eu não sei como teria sido. Hoje o Alexandre representa para mim algo, sabe, que alguém que está ali do meu lado, que está me apoiando e que eu sei que eu quero que fique para sempre comigo, né? Abaixo de Deus é uma pessoa que eu quero lutar junto. Eu já não vejo a minha vida sem ele, né? Assim, uma parte essencial na minha vida, como se fosse um braço meu, como se fosse os meus olhos, porque como são indispensáveis para mim essas partes do meu corpo, ela também se tornou indispensável na minha vida, até mesmo por conta dessa parceria, porque do dia que a gente começou a namorar até hoje, tudo que a gente faz, tudo que a gente vai fazer, a gente pede a opinião um do outro, a gente faz junto. Então eu acho que sem a Ábida hoje e daqui para frente na minha vida, a minha vida não seria a mesma. A partir de hoje a gente venha debaixo, sabe, da direção de Deus, a gente possa construir a nossa família, construir um futuro melhor, que ele consiga também atingir os objetivos dele em todos os sentidos, tanto os nossos em comum como também os pessoais. Então daqui para frente espero que sejamos sempre felizes. Olá, família! Nós queremos agradecer a presença de vocês nesse dia tão especial para a gente. Queremos agradecer ao senhor Bispo Ronaldo Carneiro, graças àquela água ungida que o senhor me deu, né? Pude conhecer aqui, Alexandre. E queremos agradecer a cada um de vocês, nossas madrinhas, nossos padrinhos, pelo conselho, pelo apoio. Cada um de vocês representou alguma parte da nossa vida, de alguma forma vocês simbolizaram algo importante para a gente, tá bom? Então é muito importante, a gente está muito feliz por vocês fazerem parte dessa história. E também a vocês que vieram aqui prestigiar a gente, com certeza, todos vocês sempre estavam nos apoiando, nos ajudando de maneira direta ou indiretamente. Queremos agradecer também aos nossos pais, a Dona Maria, o seu Zequinha, a minha mãe, que de alguma forma colaborou com a gente no momento difícil. Na hora que precisamos, vocês sempre estiveram ali para nos dar um apoio, uma palavra de ânimo, de incentivo. Nós queremos agradecer também a todos aqueles que de alguma forma torceu pela nossa felicidade, orou pela gente. Espero que da mesma maneira que a gente está recebendo essa bênção de Deus aqui no dia de hoje, Ele também possa alcançar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nós agradecemos de coração.
Valeu! Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar.